Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, paz seja com todos, amém? Sejam todos aí muito bem-vindos aí ao nosso canal, mais uma vez partilhando, amém, meus irmãos? Vamos aí estudar, esmiuçar, entrar na presença de Deus através da palavra que o Senhor Ele nos deu, amém? Abre seus ouvidos, sua mente, seu coração, meu irmão, minha irmã, para que vocês possam aí ouvir a voz do Senhor, não a nós, mas que o Espírito Santo venha falar ao coração de vocês, amém? Vamos aí no livro de Ezequiel, capítulo 41, diz assim: a restauração do templo, o santuário, né? Vou ler só um versículo ou outro, porque é muito longa a palavra, e aqui Deus está falando da construção, de como o templo foi construído. Aqui, olha, depois, no versículo 1, depois o homem levou ao salão central o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de larguras. E assim, cada versículo vem falando exatamente o quê? As medidas do salão, das salas, né? Aí eu vou lá agora no versículo 18, meu amado, minha querida irmã, preste aí bem atenção, e diz assim no versículo 18: de palmeiras e de animais com asas vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha 2 caras. No versículo 19, uma cara de homem virada para a palmeira de um lado, e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede. Versículo 23, vamos lá. Aqui. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas de abrir no meio. E aí, por diante, falava ali no versículo 4, só mais esse eu vou ler: havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Amém? Eu vou ler só a última aqui. Nos lados do lugar santo havia janelas e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Aqui, o Senhor, Ele nos deu essa palavra. E eu vou falar para vocês, né, meu marido? Enquanto meu marido lia a palavra, eu ali, em espírito de oração, eu perguntava: Senhor, nós vamos ler uma palavra inteira, falando só que o homem mediu, né, o templo do Senhor, e todas as medidas, e tudo que tinha, né, ali no templo. E ali nós fomos olhando, e eu ouvindo meu marido ali também, né, amor? Meio que, né? E aí o que Deus mostrou para você? Pode falar aí. Então, que Deus mostrou que Deus é aquela pessoa que tem tudo quilometrado. Tudo ali, né? Detalhes. Detalhista, como eu falei, né? Deus é detalhista, né? Em tudo que Ele vai fazer. Nós, quando nós somos chamados para Deus, Deus chama você para Ele vai construir em você tudo. Ele vai, tanto o metro, a profundidade, a altura, a largura, tudo vai ser ali. Então Ele é o tempo e espaço na nossa vida, tempo e espaço na nossa vida. E que Ele vai construindo dia após dia na nossa vida, até chegar numa posição que nós vamos estar pronto ali, preparado, terminado a obra dele na nossa vida. Então Ele vai terminar. E ali Ele falava também do templo, quando ele começaram a fazer o templo, ali era largo embaixo, tudo era largo.
E lá em cima começou, aí estreitava tudo. As paredes, ela quase tinha 1 metro de largura ali, era bem estreito para chegar na sala santa. Eu entendi, Deus e os Espíritos falavam que para nós chegar até ali, na presença de Deus, é preciso passar por lugar estreito, caminho estreito, lugar apertado. E nós vamos ali, Deus vai preparando, e ali vai preparando nosso coração, nosso templo, na presença dele, para que nós podemos entrar na presença dele, né? Para que nós podemos estar na presença dele. Amém? Amém? Eu vou ler aqui, eu anotei aqui, porque foi muita coisa que o Espírito Santo nos deu, amém? Que aí a gente vai esmiuçando junto com vocês. O Espírito Santo me disse assim, Ezequiel 41, versículo 1, até o último versículo que nós lemos, diz assim: nos mostra que Deus é detalhista. A restauração do templo, o santuário. Deus nos santifica para sermos seu templo. O Espírito Santo de Deus nos mostrou, nessa palavra de Ezequiel, a construção do templo. Ali mostra todas as medidas de cada parede, de cada sala. E ele nos mostrou até chegar no Salão Santíssimo, e nos mostrou que Deus faz assim para nos mostrar como ele faz conosco. Perdão aí, meus irmãos, deixa eu coisar aqui o caderno. Como ele faz conosco. Ele nos mostrou até chegar no Salão Santíssimo, e nos mostrou que Deus faz assim conosco. Mostra como ele faz. Se Deus é tão detalhista na construção do seu templo, aqui por mãos humanas, que esse templo foi construído pelos homens, ele deu detalhes e medidas de tudo como era para ser feito. Imagina, assim ele faz na nossa vida. Ele vai nos limpando, podando, purificando, nos conduzindo nos seus caminhos. Vimos que Deus tem o tempo, o espaço, tudo dentro do seu tempo, na sua hora, e assim ele vai fazendo e nos ensinando até que estejamos totalmente preparados para estar na sua presença. Ou seja, a presença dele, o seu Espírito que vive em nós, nos guiando nos seus caminhos, para ele poder nos usar para fazermos a sua vontade, a sua obra. Foi incrível entender essa palavra, o que Deus quis nos mostrar. Assim, Deus opera em nossas vidas. Deus mostrou por dentro das paredes do templo, tinha figuras detalhadas, que tinha a cara de um homem virada para a palmeira, e outro lado a cara de um leão virada para a palmeira. E ali entendemos que Deus está no homem, e a palmeira seria as raízes que são profundas e difíceis de se arrancar. Assim somos nós quando estamos na presença de Deus. Deus mostrou para nós como foi construído o seu templo. Ele mostra que começa com paredes largas, espaços largos por todas as salas, e vai se estreitando cada vez mais até chegar na Sala Santíssima, onde Deus fica. Até chegar lá, são muitas salas, paredes e portas para chegar no lugar santíssimo. O Espírito Santo nos mostrou que assim somos nós, sendo preparados por Deus, sendo conduzidos pelos seus caminhos até estarmos prontos para chegar no lugar santíssimo, ou seja, estarmos preparados para estarmos na sua presença e sermos usados por Ele. Amém? Deus seja louvado. Entenda que somos o templo de Deus. Ele nos constrói, molda,
para chegarmos na sua presença. Isso foi o que Deus ele falou para nós, né, meu bem? Amém. Então, Pode falar. o que Deus está mostrando para nós, que ali a palmeira, ali a figura de um homem, ali olhando para a palmeira, e a figura de um leão olhando para a palmeira. Então, o que Deus mostrou? Que a palmeira, se você for ver na natural, ela é difícil de arrancar, né? Ela não é aquela tipo de árvore que você arranca fácil. Ela tem muita raiz, ela é muito enraizada e dá trabalho para arrancar, né? É difícil. Então, Deus mostrou isso para nós, que nós, quando nós estivermos preparados, nós estivermos ali estruturados na presença dele, então é difícil para que nós venha a ser arrancado da mão dele. Nós vamos estar ali, sendo ali como um alicerce, ali preparado, estruturado, para que nós possamos estar o quê? Ali fazendo a obra de Deus. Tudo que vier não vai derrubar nós. Nós vamos estar estruturados na presença dele. Nós vamos estar firmes e ninguém vai poder arrancar nós da tua presença. Então Deus fala assim, no verso 19, de modo que o rosto do homem olhava para a palmeira e um lado e o outro rosto era um leão novo para a palmeira. Do outro lado, assim era pela casa toda em redor. E desde o chão até acima da entrada estava entalhado um querubim, a palmeira, como também pela parede do templo. Amém? Então Deus mostrou nesse caminho, porque quando Deus começa a fazer, Deus tem um detalhar a nossa vida. Deus ali, ele vai preparando, né? Ele vai ali medindo o tempo e espaço dele na nossa vida. 3 metros para a esquerda, 3 metros para a direita, 3 metros para cima. Nós vamos ter ali a grossura, espaço na nossa vida, tempo, né? Na nossa vida. Ele vai preparando até que nós chegamos na sala santa, que é onde Deus fica. Então nós vamos estar preparando nesse caminho. Quando nós conseguimos chegar na sala santa, nós vamos estar preparados. Amém? Seja, né? O que meu marido está tentando dizer é, Deus, ele vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. Deus vai limpando o nosso coração, Deus vai tirando os caminhos errados, os caminhos tortuosos, ele vai endireitando, ele vai mostrando para nós, ele vai abrindo a nossa visão para que nós venhamos enxergar as coisas com mais clareza, com mais nitidez, para que nós venhamos estar, ele está sempre nos direcionando para que nós venhamos chegar no centro da vontade dele, que é estarmos como o templo de Deus tem que ser, tudo na medida certa, tudo da maneira certa, tudo limpo, tudo adornado, tudo perfeito. Perfeito, meu irmão. Só Deus faz tudo perfeito. E pode ter certeza, assim como nós falamos no vídeo passado, né? Nós precisamos estar voltados para as coisas de Deus. Nós temos que nos focar nas coisas do alto. Como que nós podemos falar que nós somos pessoas de Deus, que nós somos servos de Deus, que nós pregamos a palavra de Deus, se nós não vivemos dentro da palavra dele, que é o quê? Que é estar sempre limpo, purificado, com as nossas vestes lavadas, com o nosso coração limpo de toda sujeira, de toda impureza. É isso que Deus ele vem mostrando para mim, para o meu esposo, para o nosso filho, no tempo que nós temos na presença de Deus. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Deus, ele abre os nossos olhos, né, amor? Ele limpa a nossa visão, ele clareia a nossa visão, os nossos pensamentos, ele endireita os nossos caminhos. Quanto mais nós oramos, mais nós lemos a palavra, quanto mais nós nos dedicamos para estarmos fazendo a vontade de Deus, meu irmão, nós não estamos aqui porque a gente quer ficar famoso, porque a gente gosta dessas coisas, não. E Deus conhece o nosso coração.
Nós já somos mais antigos, nós não gostamos dessas coisas tão... internet. Eu dou muito trabalho para o meu filho, e como eu faço, como eu vejo, onde eu vou, não sei. Como que eu... Não sei se o vídeo foi, se não foi. Eu mandei, mas foi, não sei. Estou sempre dando trabalho para o meu filho, porque eu não me apego a essas coisas. Mas eu tenho tentado me esforçar. Meu marido também. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo não é para nós, é para Deus. Então, se é para Deus, aquilo que Deus colocar na nossa mão, nós temos que fazer com perfeição. Nós temos que fazer com detalhes. Então, nós oramos, nós lemos a palavra, aí nós oramos, buscamos a direção de Deus. Nós pedimos para que o Espírito Santo nos ajude a entregar para vocês aquilo que Ele mostrou para nós, aquilo que Ele nos ensinou dentro dessa palavra. Ali quantas vezes nós já lemos essa palavra, né, amor? Nós teve vezes que nós estávamos lendo essa palavra antes, viu, meu irmão, minha irmã, bem antes, que a gente começava a ler e falava, aí é só as medidas, deixa pra lá. Nós mudava de palavra, né, amor? Olha a falta de sabedoria de uma serva, num servo de Deus. Eu já era pastor no ministério que nós frequentávamos. E assim, deixa pra lá, essa palavra aí não tem nada, né? Quer dizer nada, é só as medidas do templo, como que era, como que foi. Olha, meu irmão, quanta coisa. Eu escrevi aqui 2,5 páginas e ainda faltou coisa para mim colocar aqui dentro dessa palavra que antigamente nós começávamos a ler e nós falávamos assim, nossa, mas nós vamos ler de novo. Só está falando aí das medidas do templo. E o Espírito Santo revelou para nós. Olha o que o Espírito Santo mostrou para nós, né, bem? Nós choramos ali na presença de Deus. Nossa, como Deus é lindo. Como que nós podemos, né, fazer a obra tão relaxadamente, tão sem se preocupar em estar buscando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está aqui, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo mora aqui. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, assim, eu sou o templo de Deus, e se Ele habita em mim, eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que dar oportunidade para que Ele venha me mostrar. Abrir os meus olhos, meu irmão, minha irmã, abre os seus olhos, peça para o Espírito Santo, Senhor, me revela tudo que a irmã Lídia, o irmão Jesus está falando aí, mostra para mim, confirma no meu coração. Não vai assistir o vídeo assim, minha irmã, aleatório. Olha que bonitinho que eles estão falando, glória a Deus. Mas você nem recebeu o que a gente está falando, não, minha irmã, recebe. Olha, pede para o Espírito Santo, esmiuça essa palavra. Nós lemos alguns versículos, pega a sua Bíblia, minha irmã, não tenho tempo, tem sim. Você vai dormir? Deixa para ir dormir meia hora depois. Abre a sua Bíblia. Meu irmão, abre aí o seu celular, que tem Bíblia, e vai ler. Lê o capítulo todo. Olha como Deus mostra ali a perfeição da construção daquele templo. Olha, meu irmão, como Deus é detalhista. Foi isso que o Espírito Santo mostrou para nós. Olha como vocês eram lá atrás. Uma casa velha, os telhados tudo furado, tudo vazando, né? Tudo ruim. Chovendo dentro, caindo, despinguelando. Meu irmão, hoje nós somos templo na presença do Pai. Olha nós hoje sendo o templo santíssimo do Espírito Santo. Antes de cuidar da casa, dos afazeres, da nossa vida pessoal, vamos fazer aquilo que nós temos de melhor. Qual que é o nosso melhor? É sentir a presença de Deus. É ouvir, meu irmão. O Espírito Santo está falando, né? Ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aqui, né? Para que nós venhamos falar com a nossa boca, mostrar para vocês, Deus é detalhista. Deus, Ele não quer você orando 2 minutos, 5 minutos. Ele também não quer você de joelho, orando 2 horas, 1 hora. Vamos falar assim, rezando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu preciso que o Senhor me dê, eu preciso que o Senhor faça, alcança a vida de fulano, alcança a vida de ciclano. Senhor, meu Deus, eu estou pedindo. Senhor, meu Deus. Só oratório. Não é isso, meu irmão. Não é isso, minha irmã. É ouvir. Ora, pede para Deus fazer com que você fique sensível à voz do Espírito Santo dele. Para que você consiga ouvir
quando Deus está falando, o que Deus está falando? Senhor, eis-me aqui, o meu dia é seu, o meu dia é seu, Senhor, me conduz também, Senhor, nos meus afazeres domésticos aqui da minha casa, ou lá no meu trabalho, Senhor, na casa que eu vou limpar, na casa que eu vou cozinhar. Me conduz, Senhor, como meu marido fala, ali no meu trabalho, na minha jardinagem, nas plantas que eu vou cuidar, que eu vou colocar as minhas mãos, tudo seja abençoado, tudo seja próspero, Senhor, tudo seja para Ti, né? Eu faço aqui meu alimento na minha casa, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer esse alimento que o Senhor preparou para mim, para minha família. Coloca sabor, Senhor, que o tempero, o sabor seja de Ti para nós. Faça com amor, minha irmã. Eu vou sair, mas é para ir para médico de novo, passar mais um dia dentro daquele hospital. Então vai fazer a sua mais um dia no hospital, minha irmã, faça com excelência. Mais esse dia, esteja lá, minha irmã, meu irmão, em oração, buscando. Fala, Senhor, eis-me aqui. Nossa, já faz 2 horas que eu estou aqui esperando. Senhor, me ajuda, me mostra para quem eu devo orar aqui dentro. Porque o Senhor tem me trazido aqui. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, faça também para Deus em detalhes. Entregue o seu dia para Deus com detalhes, com amor, com dedicação, certo? Seja ali um templo purificado, limpo. Ofereça para Deus, como nós falamos no vídeo anterior, não lembro agora a palavra, mas nós falamos sobre oferecer sacrifício a Deus. Né? Não falar, Malaquias, capítulo 1. Não falar de qualquer jeito, de qualquer forma, não fazer a obra de Deus relaxadamente. Depois eu vou orar, viu, irmãozinho? Não se preocupa não, depois eu oro por você. A pessoa está precisando ali, meu irmão, naquela hora. Eu vou perder a hora do trabalho. Perca a hora do trabalho, perca o trabalho, mas não perca a presença de Deus. Não perca, meu irmão. Mas eu vou perder meu emprego. Com Deus, para Deus, nós nunca perdemos nada. Nós só ganhamos. Não se preocupa. Não se preocupa com o seu redor, com a sua situação. Se preocupa com as coisas do alto, porque Jesus está voltando. Não é, amor? Com certeza. Jesus está voltando, Ele está às portas. E está próximo. Não está muito longe não, irmão. E então, o que você vai falar para Jesus quando Ele voltar? E a igreja foi, você fala assim, fulano era da igreja, ciclano, mas não é. Isso é arrebatamento, e agora? E eu? Por que eu fiquei, Deus? Mas por que, Deus? Né? Por quê? E aí você vai ficar no porquê? Por quê, minha irmã? Por que aquele dia que o Senhor apareceu na tua porta, ali, na vida de um mendigo, e falou, me dá um prato de comida, eu estou morrendo de fome, e você não quis tirar, não quis dividir o que você tinha na sua panela. Ou pedindo um copo de água e você desse a água, uma palavra de amor para aquela pessoa, seja homem, mulher, criança, bêbado, drogado, não importa, ladrão, não importa. Jesus, Ele falava com os ladrões, Ele falava ali com as prostitutas. Ele não se envolvia, ele não imitava, ele não fazia o que eles faziam, mas ele falava do amor dele. Ele tratava com carinho. As pessoas sentiam o amor dele. E ali ele salvava, ele libertava. Deixa Jesus salvar, minha irmã, através da sua vida. Deixa Jesus libertá-lo através da sua vida, através dos seus lábios. Fale do Evangelho. Fala do amor de Jesus. Jesus entregou a vida dele. Sacrifício por nós. Fala, meu irmão, fala, minha irmã, o que é que vocês estão fazendo no seu tempo? Mas é que eu vou sair. É porque eu marquei hora no salão. É porque eu vou cuidar do cabelo. Amém, pode cuidar do cabelo, da unha, pode cuidar do seu corpo, ir para a academia, mas em tudo vá debaixo da direção de Deus. Em tudo vá se apresentando para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida. Usa minha voz, minha boca, para o que o Senhor quiser. Nós temos que estar preparados para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para sermos usados por Deus. Não é, meu?
certeza. Eu estou sempre falando com o meu marido, estou sempre falando, sempre alertando, e eu falo, bem, vai na paz de Deus, vai ali com a presença de Deus na sua frente, não esquece, trabalha em oração, não é, amor? Eu não sempre falo. Sim, Eu falo, meu irmão, eu falo. Preparado, né? Ah, mas meu marido já é convertido, meu marido é uma bênção do Senhor, e não impede, não quer dizer que eu não tenha que estar chamando a atenção dele, falando, bem, não esquece, trabalhe orando, bem, não esquece, se tiver oportunidade, olha, se é Deus que está te dando a oportunidade, fala aquilo que o Espírito Santo colocar na sua boca. Nós precisamos fazer a obra. A seara é grande, devemos orar a Deus para que mande mais ceifeiros. A seara é grande, mas os trabalhadores são muito pouco aí, viu? E a maioria não faz como tem que fazer, não se deixa usar por Deus. Por quê, meu irmão, minha irmã? Você está preocupado com o dia a dia, com as lutas, com as situações, ou com os passeios, ou com, vai ter feriado, eu vou viajar, porque eu vou fazer. Pode fazer, meu irmão, não estou falando que é errado, mas faça, sendo direcionado por Deus. Faça, ouvindo a voz do Senhor, sempre, e se deixe usar por Ele. Amém? Vou parando por aqui, porque esse vídeo já se faz longo. Lembra, Deus é detalhista, e Ele está transformando o seu coração, está limpando seu coração das coisas ruins, das coisas maus, para que Ele possa te usar, para que você esteja em santidade, para que você entre no lugar santíssimo, que é a casa de Deus. Que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração, minha irmã, no seu coração, com toda a liberdade de usar nossos lábios, de usar nossa vida. Amém? Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, meu irmão, minha irmã, não custa nada. Compartilhe aí a palavra do Senhor, compartilhe aí a presença de Deus através desses vídeos, compartilhe, façam a obra de Deus através de divulgar essa palavra, amém? Assim como você está sendo abençoado, eu creio e tomo posse nas bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida espiritual, ministerial e sobre todas as áreas da sua vida. Eu creio que o Senhor está entrando com a provisão dele. Receba aí, meu irmão, receba aí, minha irmã. Deus proverá. Deus proverá. Amém, meu marido? Tudo que você precisa, tudo que nós necessitamos, Deus é o nosso provedor. Então recebe, compartilha nosso vídeo, deixe seu gostei e clica no sininho das notificações para que todos os dias você receba um vídeo novo da palavra do Senhor. Receba a presença de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.